pessoal, no vídeo de hoje eu queria comentar um pouco sobre dicotomias, de paradoxos, de paralelos, de escolhas de carreira. E eu vou falar um pouco, não exatamente da minha trajetória, do que eu já vivi, mas eu acho que mais do que eu tô vivendo agora e do que eu tô pensando pro futuro. E eu acho que muito do que eu vou dizer aqui, além de um desabafo, eu acho que muita gente também vai se identificar, porque eu converso com muitas pessoas que também estão pensando parecido, não todo mundo, mas tem algumas pessoas que estão pensando parecido com o que eu vou dizer. Talvez tenha gente que ainda não está pensando exatamente nisso, mas pode ser que esse vídeo desperte também, né, essas estratégias, essas escolhas, essas indecisões que eu vou comentar com vocês. Então, assim, não vou entrar em detalhes, né, mas hoje em dia a gente fala de carreiras muito híbridas, né, e cada vez mais comum você se estudar e especializar em uma área e não necessariamente trabalhar com aquilo, né, e como professora eu diria que é óbvio que às vezes é frustrante, né? Você gastou tanto tempo estudando, aprendendo e tudo mais, mas eu acho que a gente talvez tentar, e aí se eu vou citar um professor pesquisador também, né, que estuda sobre a área de relações de trabalho, da gente sair um pouco dessa questão onde o trabalho é o centro de tudo. Então, tipo, eu tenho que viver para o trabalho, eu tenho que estudar para o trabalho e começar a nos colocar no centro, na medida do possível. Então, tipo, é sobre o que eu sou, é sobre o que eu quero, é sobre a minha identidade, é sobre mim como pessoa, como um humano, que eu tô aqui desenvolvendo diversas competências, independente do assunto que eu tô estudando, tô desenvolvendo a minha comunicação, meu senso crítico, meu raciocínio, sabe assim? E essas competências que eu vou desenvolvendo, posso usar naquela área, ou talvez não exatamente naquela área, mas eu vou usar de outra forma em outros lugares, né? Então, talvez talvez isso seja um consolo pelo fato de que não necessariamente a gente consegue entrar na área, ou porque se antes era muito comum e até valorizado uma pessoa que fica ali 20, 30 anos na mesma empresa, subindo de carreira, hoje isso já quase não existe, né? E não sei nem se fica bom, se é tão valorizado e bem visto pelo mercado, né? Um profissional que está há tanto tempo no mesmo lugar, na mesma função, no mesmo setor, e como que às vezes o dinamismo, né? Você está fazendo várias coisas diferentes, acaba sendo valorizado, mas ao mesmo tempo que você tem que ser generalista, porque você acaba tendo que estar pronto para mudanças. Hoje você está numa empresa, daqui a 2, 3 anos você não sabe se vai estar ali, não sabe se vai estar empregado, de repente vem outra oportunidade, ou então você está na empresa, mas você está num setor, de repente você vai parar em outro setor, uma coisa totalmente diferente, ou às vezes você muda totalmente de área na sua carreira, então a gente está o tempo todo assim oscilando, às vezes porque a gente não quer ficar preso numa coisa só, mas às vezes simplesmente porque coisas externas nos forçam, porque o mundo está mudando, ele está numa transição. Inclusive um pesquisador falou isso, né? A Revolução Industrial trouxe muitas mudanças e agora a gente também está com muitas mudanças, o próprio conceito de trabalho vem se modificando, né? E se hoje a gente fala de trabalho, por exemplo, CLT aqui no Brasil, como a gente conhece, que está passando também por muitas mudanças, cada vez mais a informalidade, a gente fala da uberização, né? Eu vou empreender, vou fazer isso, ou então vou fazer um PJ. Mas o quanto também isso está trazendo um adoecimento psíquico para as pessoas, né? A própria NR1, né, sobre a saúde mental no trabalho, e traz essa definição do burnout, né, a doença que você acaba adquirindo por conta do trabalho, esse estresse, né, que é por conta do trabalho. E como indivíduos, nós estamos cada um criando as suas estratégias para sobreviver nisso, mas o quanto sozinhos a gente não dá conta. Vai chegar um momento que a gente estoura.
E a gente fala que é uma coisa individualizada, cada um tá sentindo, mas ao mesmo tempo é uma dor coletiva. Tá todo mundo estressado, tá todo mundo cansado, tá todo mundo preocupado. E aí é onde eu entro nessa questão, né, que eu vou falar especificamente aqui da minha carreira, onde eu tô mudando o tempo todo o que eu tô fazendo e eu tô buscando estratégias para sobreviver, sabe? Para sobreviver da melhor forma possível, vamos dizer assim. Porque eu vou ser bem sincera, gente, assim, eu não quero passar o resto da minha vida num trabalho que eu não gosto. Não tem que amar também, mas que eu não gosto e que me adoece. Só que não importa o que você faça, vai ter problemas, vai ter questões, sabe? E a gente precisa de dinheiro. Eu, particularmente, gente, é triste olhar o meu saldo na conta bancária, sabe? Eu não tenho ali meus 20 mil guardados. E olha que 20 mil é pouco ainda, né? Mas eu não tenho isso. Tô aqui, comprei meus óculos, 3 mil reais, parcelados aí em 12 vezes, né? Então, assim, eu gostaria de fazer certas coisas, mas não dá pra ser agora, não dá pra ser do jeito que eu quero. Tem coisas que eu também ainda não sei, porque é tanta mudança. Mas o que eu sei eu valorizo muito o CLT, porque, querendo ou não, isso te dá direitos que, se não fosse a CLT, a gente estaria numa situação muito pior, gente. E eu tô falando como trabalhador, né? A gente estaria numa situação muito pior, porque quando a gente fala do próprio salário mínimo, gente, precisa de uma lei com o mínimo que a empresa tem que pagar para o funcionário, porque se não existe essa lei, vai te pagar com palito de picolé, cara. As pessoas vão falar dos impostos, que os impostos são altos no Brasil e tudo mais. Gente, você acha mesmo que se não fossem os impostos e essa carga tributária que as empresas pagam, você acha mesmo que as empresas iam, a maioria, aumentar os nossos salários? Eles poderiam dar uma bonificação pra gente, sabe? Ah, tá, não quero pagar imposto em cima do salário, então vou pagar um vale, vou pagar uma vale academia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem empresa que faz, mas, gente, a maior parte tá te dando de direito, assim, porque ela é obrigada. E olhe lá, né? Quanta empresa não é processada, porque nem isso faz, né? O mínimo. E então ela ainda nos protege de certas coisas, né? A CLT. Mas ela tá sempre sendo atacada, gente, desde que o Temer veio, né? E retirou alguns direitos, né? Inclusive, se usa tanto o termo flexibilizou, gente, vamos ser sinceros, tirou direitos ali, entendeu? E a gente vem com a onda de pejotização, que o conceito é interessante. Inclusive eu tenho meu CNPJ, né? Eu tenho o MEI, e eu acho muito interessante isso de pegar alguns trabalhos pontuais, né? Eu gosto de fazer isso. Vou lá, emito minha notinha fiscal, pego o projeto que eu tenho que fazer, depois entrego. Mas a ideia de trabalhar com horário de entrada, horário de saída, e é obrigatório ser presencial, tem que ir para o escritório, quer dizer, tá aquela coisa, né? Tá pagando o PJ ali, mas tá tratando ele como um CLT, né? Então, assim, particularmente os projetos que eu peguei, eu só pego o projeto que é realmente para PJ, tá? A pessoa fala, escreve aqui, né? Eu escrevo material didático, dou consultoria. Preciso que você faça tal coisa para mim, preciso que você faça isso. A gente vai fazer uma reunião, alinha certinho o que tem para entregar, tem ali um deadline, né? O prazo final. No prazo eu vou te entregar. Não tenho que cumprir horário, não tenho que dar satisfação. Se eu tenho alguma dúvida, alguma coisa assim, a gente precisar, a gente faz uma reunião, alinha. Mas eu não tenho obrigação de cumprir certo horário, sabe? Isso é o PJ de verdade, né? E não a precarização que fazem. E eu quero continuar fazendo isso, acho legal. Mas eu já também não me vejo numa rotina de escritório de segunda a sexta, das 7, 8 da manhã até as 5, 6 da tarde.
não me vejo. Eu acho muito complicado e é difícil, né? Porque a maior parte dos empregos são assim. Porque é saber o que é que você não sentiu o sol na tua pele. Você, tipo, eu falo porque eu não, desculpa nada, né? Não moro nos jardins, nem na Vila Olímpia, gente. Eu não tenho grana pra bancar nem kitnet ali. E nem sei se, mesmo que eu tivesse grana, se eu faria isso, né? Pagar, sei lá, 3, 4 mil por um cubículo. Mas é um fato, entendeu? Eu moro longe de onde está o grande polo industrial, né? Por assim dizer. E pegar transporte público lotado, 2 horas, e chegar lá, e aí depois sair, já tá de noite, mais 2 horas para voltar para casa. E me pega muito, gente. Eu tenho pavor no transporte público em horário de pico. Eu já passei muito mal. Já vomitei, assim, sabe? De precisar abrir a porta e vomitar, de tão mal que eu tava. Isso não foi uma vez, não foi 2, nem foi 3. Foram muitas vezes passando mal. Quem já pegou a Sé ali em horário de pico na linha vermelha, gente, só quem já passou por aquilo, sabe? E vai sentir na pele, na alma. É uma dor imensa, cara. Imensa, sabe? De você não conseguir mexer o teu pé, mexer o braço, a mão, aí o trem tá com problema, ele tá parado. Então, e tudo isso, não tô nem falando do trabalho em si, né? Eu tô falando do deslocamento, eu tô falando da jornada de trabalho, de horário. Eu quero ter horários mais flexíveis, eu quero ter a liberdade de poder ir no médico, de fazer exames, de fazer consultas, de resolver meus problemas no banco, ou de simplesmente de estar num parque tomando um sol, sabe? Sem necessariamente ser um fim de semana. Eu tava até falando com uma amiga hoje, eu falei assim, vamos marcar um dia no parque? Aí a gente falou, vamos, né, e tal. Eu falei que tem que ser um dia de semana, pra gente sentir isso. Não tô dizendo que tem que ser todo dia, tá? Mas eu tô dizendo assim, meio que imagina isso, sabe, a possibilidade disso, gente, de tipo, eu trabalho a semana inteira, mas de repente na quarta de manhã eu vou fazer tal coisa, sem que você sinta uma culpa imensurável, porque você vai ter que faltar no trabalho, e sem que a equipe fique completamente desfalcada. Impressionante, né, gente? Como tem tanta empresa, tanta organização com tanto dinheiro e ao invés de não só não contrata a quantidade de funcionários que precisa, como na verdade contrata menos do que precisa e deixa quem está aqui totalmente sobrecarregado, né? O certo, na verdade, né, no mundo ideal ainda, mas empresa que está faturando milhões, gente, né? Bilhões. Preciso disso aqui de funcionário? Contrato isso aqui, porque se der algum problema, alguma coisa, tem quem substitua, né? Dá pra fazer um negócio aqui. Não, vamos contratar o mínimo possível, sobrecarrega. Se a pessoa falta, parece que vai acabar o mundo. É difícil, gente. É uma sensação de culpa, de quantas vezes a gente não sente isso. E eu tento me policiar de pôr limites, né? Porque também, às vezes, você gosta da equipe que você trabalha. Você sabe que se você se ausentar, você vai sobrecarregar alguém. Então, para não sobrecarregar, você também vai tentando fazer. Só que tem momentos e momentos, né? Tem horas que a gente tá mal, mas é um mal que dá pra fazer alguma coisinha, mas é um mal, às vezes, que não tem o que fazer. Eu, por exemplo, tô gravando esse vídeo nesse momento, eu tô com ânsia de vômito. Eu não tô bem, 100%. Mas tá dando pra fazer as coisas. Tá dando. Amanhã eu vou acordar cedo, vou trabalhar também. Espero estar melhor até lá. Mas se eu não tiver, eu vou ter que ir da mesma forma. Só que se eu sentir que tá muito, muito ruim, de repente eu saio mais cedo, eu não sei o que eu faço, eu vou no UBS. Mas veja, tá vendo? Você já vai pensando assim, cara, eu já desfalquei tantas vezes, eu tô indo fazer concurso, às vezes tem uma consulta médica, e você pensa, cara, eu vou desfalcar de novo. E eu não queria estar mal, não tô tão ruim ainda, espero melhorar logo.
Mas você já fica com isso, sabe? Como é difícil, a gente não pode nem adoecer em paz, sem sentir essa culpa, sabe? E o que eu tô querendo dizer, né, com isso? A estratégia que eu tô usando nesse momento é, primeiro que eu trabalho numa organização que ela não é minha principal fonte de renda, né, a renda fixa. Eu sou empregada pública, né, eu sou concursada, já começa por aí, eu tenho estabilidade, que é uma coisa também que eu morro de medo de estar numa empresa privada, que a qualquer momento eu vou chutar a minha bunda pra fora. E principalmente nos momentos que você mais precisa, é o momento que você tá doente, que você tá mandando muito atestado, entende? Ou que você talvez não tá rendendo tanto ali. Às vezes você não tá rendendo, pode ter N motivos, né? Às vezes tem gente que quer ser mandada embora mesmo, mas às vezes não. Às vezes simplesmente vai te mandar embora porque a empresa precisa cortar custos. E ela não vai hesitar em te chutar se precisa cortar custos, né? Uma coisa também, né, a diferença, quando você tá CLT num lugar, numa empresa privada há muitos e muitos anos, acaba que você tem uma certa estabilidade, né? Porque a menos que te mandem embora por justa causa, eles vão pagar uma bela de uma multa de FGTS, então, beleza, mas você tá há 1, 2, 3 anos num lugar, gente, você não tem garantia de nada. Um belo dia tu pode acordar e simplesmente perder o emprego, então pra mim é muito importante a estabilidade. Porque eu não tenho pai, mãe, tio, sobrinho que me banque. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, não é dedicação exclusiva. Talvez um dia eu queira estar numa modalidade de dedicação exclusiva, porque você acaba ganhando até um pouco mais, né? Mas nesse momento, poder trabalhar com outras coisas também em paralelo, principalmente como eu falei, né, minha consultoria, eu tenho os meus clientes, eu faço materiais também didáticos, eu vendo para as faculdades, né, para que eles possam utilizar nas aulas, seja de cursos técnicos ou de graduação. Então ter o meu MEI me proporciona isso, né, uma fonte de renda extra, e é uma coisa que, como eu falei para vocês, eu consigo equilibrar ali na semana, né, no meu dia a dia. E o terceiro ponto é o fato de que eu não trabalho numa jornada assim, tipo, imensa, sabe? Por ser professora também, não tenho que trabalhar, como eu falei, tipo, das 8 até as 6, de segunda a sexta. Só se eu quiser, né? Se eu pegar, por exemplo, vou dar aula só de manhã, tá bom. Vou dar aula só de tarde, ok. Vou dar aula só de noite, também ok. É isso, sabe? Ter essa mobilidade. É óbvio que quanto mais turnos, quanto mais escolas, quanto mais aulas eu pego, mais salário eu vou ganhar. Mas pensando no que o mercado privado anda pagando por aí, em certas vagas, fala, gente, eu em um turno numa escola só, eu ganho mais. Lógico que também a gente tem uma questão que a gente não pode ignorar, que é o adoecimento, né, a saúde mental dos profissionais que estão trabalhando nas escolas, na área de educação. Não é só professor, tá, gente? Também o professor que está ali em contato, né, mais direto com os estudantes, com várias das burocracias, mas diversos profissionais da área da saúde e da área da educação estão adoecendo. E aí uma das estratégias que eu estou utilizando nesse momento eu estou diminuindo as minhas aulas na educação básica. Estou bem assim, cansada, frustrada, como vários professores, mas ao mesmo tempo eu sei que se eu for para o mercado corporativo, meu irmão, sabe assim, o negócio ali também não tá aquela coisa não, cara. Uma coisa é você também trabalhar num escritório com pessoas decentes, com metas realistas, mas a realidade é no escritório o tempo todo, fazendo hora extra, não pode ficar doente, não pode fazer nada, não pode reclamar, com salário baixo e metas irreais. Metas absurdas, sabe? Um nível de produtividade assim, e se você não entrar nesse jogo, e você não serve,
entendeu? Então eu não tô muito afim disso. Não é que eu vou fazer corpo mole. Gente, eu faço muita coisa. Mas essa é a questão. Ou muita coisa que você faz nunca é o suficiente pra quem tá só visando lucro cada vez mais. Você já tá no limite, você tem que estourar esse limite várias vezes. Eu não tô afim disso. Não tô mesmo. Mas aí, como eu falei, eu também não quero ficar só na educação básica. Então a estratégia é adentrar o ensino superior, que também não tá aquelas coisas. A gente ouve muita coisa também. Mas vamos combinar, um salário maiorzinho, né? Assim, são maiores de idade, então você não tem diversas coisas que você tem que cuidar quando é de menor. Gente, um espirro que você dá, você tem que, sabe? Menor de idade é muito trabalhoso, gente. Tem essas partes maravilhosas. Mas não vou romantizar ao ponto de, sabe, tem as partes muito problemáticas. Fora o valor da hora-aula, que é baixo, com a quantidade de coisa que a gente faz. E né, eu já fiz mestrado, eu amo trabalhar com pesquisa, amo. Só que a gente tem uma outra realidade também aqui no Brasil, que não tem vaga para todo mundo no meio acadêmico. E você pode dizer, mas você não precisa necessariamente ir para o meio acadêmico, você pode ir para as outras áreas. Gente, o Brasil não investe em pesquisa básica. Quase não tem. Se você quiser, aí vai falar, vai para as empresas. E você acha que você vai fazer pesquisa em que empresa? Você acha que tem muitas empresas que valorizam isso? Você acha que muitas empresas olham para o teu currículo e vê um profissional ali? Gente, vai olhar, nossa, fez mestrado, fez doutorado, grande bosta. Mas isso aí é teoria, agora eu quero ver na prática, é diferente. Esse é o pensamento, né? Porque é um pensamento que é tudo muito rápido, é tudo muito intenso, vai fazendo, e pesquisa, por mais que a gente tenha um monte de coisa, é um monte de coisa para fazer, só que isso exige cautela, isso exige rigor, isso exige, sabe, por exemplo, eu tô fazendo a tradução de uma escala psicométrica, não vou entrar aqui em muito detalhe, mas basicamente, se eu quisesse fazer rápido, eu já tinha validado isso. Eu tô há semanas para fazer, por quê? Porque eu tenho que ter toda uma cautela, eu tenho que tomar cuidado com a tradução, não só para o português, mas também para o contexto brasileiro, aí passa para um especialista, aí passa para outro especialista, tanto do meio acadêmico quanto do mercado, né, é uma escala sobre inteligência artificial, né, então assim, são vários os cuidados que eu tô tendo. E onde eu tenho espaço para fazer esse tipo de coisa? Existe, não estou dizendo que não. Só que você dizer que não tem vaga para todo mundo nas universidades, mas aí a gente pode ir para o mercado de trabalho e tá bom, gente, você pode mudar o seu currículo, você pode mudar a forma como você se reposicione e tudo mais, mas é difícil, pode levar meses para você conseguir achar uma oportunidade, alguém que vai te ouvir, entende? E aí é um beco meio que sem saída. E agora eu tô fazendo doutorado e tô muito feliz com isso, muito feliz com a minha bolsa. Inclusive, assim, eu tava conversando, né, com essa minha amiga hoje, a gente falando assim, gente, o fato da gente ter essa bolsa dá uma liberdade pra gente imensa, porque eu não quero só fazer por um diploma, eu quero vivenciar o doutorado, eu quero aprender, eu quero me desenvolver, eu quero fazer pesquisas, e não só também para ficar no meio acadêmico, eu quero compartilhar esse conhecimento com as pessoas, com a sociedade, com as empresas, com o setor público, eu quero fazer essa articulação. Mas a gente tem os contatos suficientes para fazer essas articulações? Eu não tenho. Mas eu tô tentando, né? Até aqui gravando vídeo para vocês e falando dessas coisas, né? É uma forma também de disseminar conhecimentos e reflexões, né? Isso é uma coisa que a gente está discutindo na academia, né? Com os cientistas, os pesquisadores aqui de ciências sociais. Mas é difícil, gente. E eu sei que quando eu terminar o doutorado e acabar essa minha bolsa, onde eu vou ter espaço para trabalhar com pesquisa? Não tem muitos. Mas é aí onde eu tô traçando essas rotas, né? Vou para o ensino superior, tô prestando concurso, e vou me especializar bastante em metodologia, em trabalho científico, porque boas faculdades, né, boas universidades que têm programa de pós-graduação vai priorizar isso.
né? Então, não sei quantos anos vai levar, mas quem sabe um dia eu entro num programa de pós-graduação e aí ali eu vou dar aula no mestrado, vou dar aula no doutorado e você paga para fazer pesquisa. Ou talvez, quem sabe, através, né, não só da minha experiência acadêmica, mas da experiência profissional que eu tenho, das minhas consultorias, dessa minha articulação, esse meu CNPJ, talvez uma empresa queira me contratar para fazer pesquisa ali, principalmente empresas na área de marketing, empresas sérias que fazem pesquisas de mercado, né, pesquisas de marketing, pesquisas com consumidores, empresas sérias que fazem um trabalho sério. Mas aí também entra essa questão, eu iria querer estar numa jornada de trabalho de 40 horas, talvez, depende do ambiente, depende da flexibilidade, depende do que eu vou ter. Me fascina a possibilidade de um híbrido de repente, né? Alguns dias home office, não sei. Ou como consultora. Só que veja, aí também fica aquela questão, eu não posso passar os 4 anos só focada na academia científica. Aí vem meu CNPJ, porque eu preciso dessa experiência prática também com as empresas em contato, né? Além de ir para congressos científicos, eu vou para congressos profissionais para ver o que os gestores estão falando, para ver a linguagem deles, para ver esse jogo aqui, o que está acontecendo, o que não está. Para quando chegar lá na frente, a empresa também me vê como uma alternativa. Você entende assim? Eu tô por várias pontes e pensando no que eu gosto, no que eu quero, não só no trabalho em si, na função que eu estiver exercendo, mas em todas essas coisas que eu tô dizendo para vocês que estão em volta. E aí vem aquela questão: quem eu sou e quem eu quero ser? Eu não sei se eu quero responder essa pergunta com eu sou professor, eu sou pesquisador, eu sou consultor, eu sou uma analista de negócios, ou eu quero ser uma cientista de dados, eu quero ser uma escritora. Quem eu sou e quem eu quero ser? O que eu quero fazer? Não sobre profissão, não sobre trabalho, que a gente precisa, obviamente, né? E de ter um trabalho bom, que dignifica a gente, que a gente tenha paixão no que está fazendo. E felizmente eu posso dizer que eu estou alinhando a minha rotina, alinhando as minhas coisas para cada vez mais dizer que eu estou apaixonada pelo que eu estou fazendo. E eu estou apaixonada, eu estou cansada assim, de algumas coisas, eu estou apaixonada por muitas coisas. Mas o que eu, como indivíduo, como a minha identidade, entendeu? E essa é uma questão que muitos de nós, a gente tem dificuldade. Porque desde criança, você pergunta o que você quer ser quando crescer, você responde uma profissão, você responde um trabalho, o que você quer trabalhar. Eu quero ser uma pessoa íntegra, eu quero ser uma pessoa honesta, eu quero ser uma pessoa temente a Deus. Eu quero cultivar amizades sinceras. Eu quero que as pessoas possam confiar em mim. E quero estar gerenciando coisas, quero estar conversando com as pessoas, quero estar estudando e aprendendo e compartilhando conhecimentos e quero estar melhorando situações para as pessoas, para estudantes, para gestores, a gente não vai resolver todos os problemas do mundo, mas eu não queria ser mais um problema, da mesma forma que eu não queria que a minha vida fosse só um problema, sabe? Então, no meio disso tudo, eu não faço ideia do que o futuro reserva. Eu já sei, não tem vaga para todo mundo no meio acadêmico. E por isso que eu vou ter que ir construindo essa minha jornada. E que bom que eu tenho tempo, né? Eu acabei de entrar no doutorado. Estamos aí nos encaminhando para o fim de um semestre, né? Então, a gente fala, faltam 4 anos, daqui a pouco vai faltar 3 anos e meio e assim vai, né? Mas tem tempo para poder aproveitar essa jornada. E eu tô amando aproveitar essa jornada, gente. Eu tô amando. E poder, de novo, gente, se não fosse a minha bolsa, ia ser inviável, eu não ia conseguir de forma alguma nem fazer as aulas, gente. Você pensar assim no horário das aulas, tem aula de tarde, tem aula de noite, tem aula de manhã e tem congressos pra gente ir. Olha só, gente, eu pude ir pro congresso, mas pude ir por quê?
porque eu tive que diminuir, eu diminui minhas aulas, eu não ia conseguir, sabe? Aí eu vou faltar no trabalho para ir no congresso. Talvez vai chegar um momento que eu vou ter que articular, vai ter coisa aqui que eu... Mas sabe assim, de conseguir equilibrar? Eu tô tentando equilibrar e é muito difícil. Mas não sei, vamos ver o que dá. E pense em você também, reflita que estratégias você está utilizando e que degraus você está subindo para melhorar a sua qualidade de vida, para também ter um aumento de salário e ser feliz. O que a gente está fazendo, né? Eu contei um pouco aqui dessas minhas estratégias, né, de algumas coisas que eu estou fazendo, mas gostaria muito de saber também das outras pessoas, o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. Então, se você quiser comentar aqui, fique à vontade. E é isso, gente. O vídeo ficou longo, mas eu sei que muita gente não tem paciência, né, pra assistir tanta coisa. Mas ainda tem as pessoas que assistem, tem as pessoas, né, que transformam até num podcast, vai fazendo outra coisa enquanto vai ouvindo, né? Então, aprecio também isso, viu, gente? Obrigado por escutar. Um beijo, até o próximo vídeo.